Boa noite, Igreja Presbiteriana das Américas. Boa noite, Américas. Que bênção estarmos na presença do Senhor. Eu quero ver quem consegue adivinhar qual é o tema da série que nós começamos agora. Já contou, Rev, para todo mundo? Todo mundo está sabendo? Que coisa incrível. O pessoal... Eu tenho certeza que é porque todo mundo tem confiança inabalável, não é? Agora ficou em silêncio? Não entendi. Nós vamos começar esse tema precioso. E eu creio que em tempos tão difíceis, aprender a confiar e ter uma confiança que não se abala é um exercício muito poderoso para a nossa vida. Melhor do que a academia é aprendermos a confiar plenamente no nosso Senhor. Nós vamos ler o Salmo 125. Salmo 125. Abra sua Bíblia, vamos orar, pedir a Deus a iluminação sobre esse texto. Pai querido, Pai amado, como é bom, Deus, dependermos de Ti. Como é bom, Deus, confiarmos em Ti. É assim, ó Deus, que nós nos curvamos ante Ti neste momento, para que seja a Tua voz a que o nosso coração escute. Sejam Tuas as palavras. Trate, ó Deus, aquilo que precisamos ser tratados. Trate, Senhor, cuide de nós. Que a voz do Teu Espírito Santo fale através da Tua palavra e nos instrua a um viver que dignifique, honre e glorifique o nome do Senhor. Pai, que o que cantamos agora há pouco seja a expressão prática da nossa vida. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 125. Diz assim a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Irmãos, esse é um dos chamados cânticos de romagem, cânticos dos degraus. Tem várias formas de se referir ao conjunto de salmos que começa no 120 e vai até o 134. É um salmo que carrega uma sequência lógica. Normalmente, esse salmo, há algumas diferentes ideias a respeito, né? Ele era cantado nas peregrinações do povo de Deus chegando em Jerusalém. Eles saíam nas festas 3 vezes por ano, tinham festas que eles deveriam comparecer. Então, eles, quando saíam de casa, começavam a entoar em pontos específicos esses salmos. Eles eram cantados nesse período. Há uma outra tradição que diz que quando eles chegavam em Jerusalém, os levitas, eles cantavam nos degraus do templo e cada vez que cantavam um salmo, subia um. Então, era exatamente a quantidade de degraus que tinham. O importante é que esse contexto, conjunto de salmos, eles expressam uma história, eles expressam uma fé inabalável que o povo de Israel tem desde o sair de casa até o momento de chegar no templo. O Salmo 120 é o salmo que marca a saída, a caminhada deles. Quando eles expressam que na minha angústia clamo ao Senhor, Ele me ouve, e aí ele começa a sua caminhada como se estivesse dizendo assim, né, eu estou vivendo num contexto difícil, nas lutas, mas chegou a hora de eu me arrumar para ir para a igreja.
né? Tantas coisas me segurando aqui, mas chegou a hora. A partir do Salmo 121, eles começam a caminhada. E eles começam a olhar os desafios agora, não da vida, mas os desafios da caminhada, até chegar ao templo. E eles vão passando por diversas situações até chegar no Salmo 125, que é o salmo que mostra a chegada. A ideia desse salmo é que ele é cantado no primeiro momento, quando você avista Jerusalém, você avista o templo. Sabe aquele momento da viagem que você ainda não chegou, mas dá aquela sensação de cheguei? Não é? Eu acho engraçado, cada um de nós tem um ponto. Eu, por exemplo, toda vez que eu estou vindo pela Transolímpica, né, e começo a ver os prédios aqui, eu falo, estou em casa. Né? Para viagens mais longas, eu lembro quando eu estava indo visitar minha filha, conhecer minhas netas, depois de 16 horas, depois de 14 horas no voo, a gente sobrevoando o Japão, eu falei, estou chegando. Só faltava 2 horas para Hong Kong, mais 2 horas até a casa dela. Mas é interessante pensar, todos nós temos um ponto. Seja viagem curta, como na Transolímpica, seja longa até o outro lado do mundo, a gente tem um momento em que a gente olha e fala, já estou me sentindo em casa, não cheguei ainda. Esse é o Salmo 125. É o momento em que ele avista Jerusalém. É o momento em que ele contempla a parte final da viagem, a parte final. E ele expressa a confiança que ele tem no Senhor. Eugene Peterson, ele tem um livro maravilhoso, que fala sobre esses salmos, e o livro é Uma Longa Obediência na Mesma Direção, é o título. E ele faz uma frase muito interessante, ele fala que a vida não é uma carreira em que se começa com uma explosão de energia. A turma do America's Moving Grace sabe disso. Quando dá aquela, né, alguns têm o tiro, pá, está autorizado, então sai numa explosão e termina com um esforço final desesperado, quando todo mundo diz, vai, 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 parece que sai gás de não sei aonde para aquele, como é que é o nome? Print, final? Sprint, só esqueci o S, ficou print é foto, né? Não, a vida não é isso. Ele diz que a vida, na verdade, é uma longa obediência na mesma direção. Então, a marca dessa caminhada é, eu saí de casa obedecendo ao Senhor. Cheguei aqui em obediência ao Senhor. Estarei na presença do Senhor e o adorarei em obediência ao Senhor. E por que eu obedeço? Porque eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Então nós poderíamos dizer que essa caminhada é uma caminhada com uma confiança inabalável. E eu gosto da palavra confiança. Você reparou que se separar, a gente tem confiança, né? Dá a ideia de que é uma caminhada que você faz sob os cuidados de alguém que se torna o seu financiador, aquele que vai cuidar de você. Então essa longa caminhada que é feita, ela é feita porque confiamos de forma inabalável naquele que está conduzindo o nosso caminho, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa história, conduzindo-nos até a presença do Senhor. Então o Salmo começa com as expressões, né? Os 2 versículos, 1 e 2. Os que confiam no Senhor. E observe que nesse mesmo momento ele está olhando para Jerusalém, já atravessou boa parte da estrada, olha para o templo e ele fala de si mesmo. Ele está falando, aquele que confia no Senhor, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. E ele está olhando para o monte Sião e diz, esse monte não se abala, esse monte é firme para sempre. É como se expressasse naquele momento que todas as vezes que eu contemplo o monte, ele está no mesmo lugar, sustentando a cidade de Jerusalém. Ele está firme, inabalável, contra todas as intempéries que vêm na vida. Ele continua inabalável. Quem confia no Senhor é como esse monte.
E agora ele olha ao redor de Jerusalém e percebe vários outros montes, não só o Moriá. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. E nessas duas palavras nós percebemos duas grandes bênçãos que a confiança no Senhor trazem para a nossa vida. A primeira é que a confiança do Senhor nos traz estabilidade e firmeza. Ele diz que é como o monte de Sião, como o monte Sião. Quando o autor do Salmo olha para ali, ele diz assim: talvez eu tenha passado tantas lutas até chegar aqui, mas se cheguei, é porque assim como aquele monte, a minha confiança me fez superar todas as lutas, todas as dificuldades. Quantas vezes você se sente tentado a desistir? Quantas vezes você se sente abalado, talvez por circunstâncias ao redor? Se olhar eu não vou fazer isso agora, mas se fôssemos olhar todos os salmos que precedem ao Salmo 25, você vai perceber que ele relata vários momentos de lutas, dificuldades que haviam na caminhada. As dificuldades da vida não são uma coisa só para nós, vêm em toda a história. E quando ele fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, ele estabelece um vínculo com possíveis outras jornadas e percebe que, apesar de haver dificuldades e lutas que tentavam impedi-lo de chegar à presença do Senhor em todas as circunstâncias, a confiança em Deus fazia ele sempre seguir em frente. Sempre olhar para aquele que está nos sustentando, para aquele que é o nosso fiador, para aquele que está cuidando de nós. Tem uma frase famosa daquele lutador chamado Rocky Balboa, né? Que ele diz que o importante não é quantas vezes você cai, o importante é quantas vezes você se levanta. E um dia desse eu fiquei frustrado, que só fiquei sabendo agora, né? Que ele perdeu a primeira luta. Gente, eu passei mais de 30 anos achando que o Rocky ganhou a luta. Ele perdeu. Mas ele ficou o exemplo de um lutador, porque ele permanecia firme, ele caía e se levantava. E é exatamente essa expressão que está sendo colocada no Salmo, quando ele diz que, apesar das lutas que vieram, que passaram, apesar das que virão, a confiança inabalável que eu tenho no Senhor traz à minha vida estabilidade, firmeza, me fazem seguir em frente, porque há um propósito maior naquele que me chamou a adorá-lo. A confiança no Senhor traz estabilidade e firmeza para a nossa vida. Mas a confiança no Senhor também traz coragem para viver. Coragem. Quando ele fala como em redor de Jerusalém estão os montes, ele vai lembrar primeiramente que ele não está sozinho nessa batalha. Não é uma luta em que eu vou como monte inabalável, firme, mas eu tenho que estar encarando os inimigos sozinho. Quando ele olha para aquele monte imponente onde está a cidade de Jerusalém e vê ao redor, ele diz que há uma cordilheira intensa. Isso me faz lembrar da cena do profeta falando para o seu jovem aprendiz, quando ele fala: estamos cercados pelos inimigos, e ele ora e fala assim: abre os olhos desse rapaz, e quando os olhos são abertos, ele descobre que há milhares de anjos do Senhor protegendo o povo de Deus. Coragem não é a nossa capacidade de enfrentar tudo que está à nossa frente. Coragem é aquele impulso que recebemos por saber que Deus está cuidando de nós. Ninguém atravessa o vale da sombra da morte porque acha que vai superar as dificuldades. A gente atravessa porque tu estás comigo, porque eu não estou sozinho.
Todos nós sabemos que nos momentos mais difíceis da nossa vida, mais importante do que a coragem de encarar, é a coragem de olhar para o lado e descobrir que na minha fraqueza tem alguém que eu posso colocar as mãos do lado, porque tem um ombro para eu me amparar, tem um ouvido para me ouvir, tem o ato maravilhoso de alguém enxugando as minhas lágrimas. Esse não é um salmo de pessoas fortes, é um salmo de pessoas obedientes, é um salmo de pessoas que podem olhar para Deus e confiar nele, porque sabe que Ele nunca os desamparará. E exatamente por causa disso, ele tem coragem para seguir em frente, porque ele sabe que Deus está cuidando de tudo na sua vida. Mas o texto continua. E ele muda completamente. Ele agora fala do cetro. Ele diz que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. A ideia da palavra cetro aqui é a ideia de governo, domínio. Quem usa um cetro é um rei. Então ele está diante de Jerusalém, contemplando aquela cidade onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está presente, e ele olha para as suas próprias lutas, para as dificuldades que tem atravessado, e percebe que há um outro rei querendo dominar a sua vida. E ele faz uma afirmação. A afirmação está no versículo 3, o cetro dos ímpios não permanecerá. Mas ele faz uma oração. E essa estrutura do salmo vai se repetir agora quando ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Em momento algum, esse cântico de exaltação a Deus, quando está à vista de Jerusalém, é algo que diz que a minha história mudou. Ao contrário, é uma história que me faz acreditar que o poder daquele que tem o cetro eterno nas mãos e que nunca pode ser quebrado, é suficiente para destruir qualquer poder e qualquer domínio que venha não contra mim, contra aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Isso me leva à oração. O reconhecimento da grandeza e do poder de Deus nos desperta a dobrar os joelhos e a clamar ao Senhor, a falar com o nosso Deus. E isso nos traz mais duas importantes consequências de uma confiança inabalável no Senhor. Primeiro, porque a confiança no Senhor traz segurança na justiça divina. Isso me faz pensar em outros momentos preciosos da nossa vida. Alguma vez você já se sentiu injustiçado? Eu lembro quando eu preguei uma vez sobre... Já preguei algumas vezes sobre José do Egito, né? Naquele momento maravilhoso em que os seus irmãos chegam perante ele, não o reconhecem, e José agora é o governador do Egito. Toda a autoridade lhe foi dada debaixo de Faraó, né? O Senhor Jesus que recebeu sobre o universo, não confundam os textos. E ele está ali vendo seus irmãos e ele começa a lembrar. Me jogou na cisterna, você me criticou. Todo mundo ali. E agora ele com o poder nas mãos de reagir e fazer o que bem entender com os seus irmãos. Certo? É hora dele fazer justiça em relação a tudo aquilo que ele sofreu. Não é verdade? Não é verdade? Eu lembro que a primeira vez quando eu falei desse texto, e eu falei a seguinte frase: o mundo dá voltas. Um irmão falou assim: já entendi, pastor, não precisa pregar mais não. O mundo dá voltas. Um dia eu estou ali sendo julgado se vou ser morto ou se vou ser vendido como escravo. Agora eu sou o cara que tem o poder nas mãos para poder decidir o futuro. Muitas vezes a gente tem situações como essa, ora sendo injustiçado e no futuro tendo a chance de fazer justiça com as nossas próprias mãos. E
o que o salmista fala? Ele nos desafia a entender que a justiça divina é mais poderosa e muito mais adequada para todas as circunstâncias da nossa vida. O texto de Gênesis dá a ideia de que José passou pelo menos um ano tentando fazer a sua própria justiça, seja com Simeão, seja com a família, mas quando ele entendeu o propósito de Deus, ele se quebranta, entendeu todo o propósito de Deus em relação a tudo o que aconteceu, e ele estendeu aos irmãos o perdão, porque ele reconheceu que a justiça do Senhor é soberana sobre a nossa vida e é preciosa e sempre a melhor. Por isso, ela nos traz segurança. Por isso, até mesmo em circunstâncias dolorosas da nossa vida, as pessoas olham para nós e nos veem em paz. Em paz. Por isso podemos visitar uma pessoa na UTI e sair de lá dizendo que quem foi visitado somos nós. Por isso, caem tempestades sobre a nossa vida, e a gente fala, Deus está nas tuas mãos, a gente confia que o Senhor é quem está fazendo a tua vontade, e quando a gente entende o propósito de Deus, a gente entende que Deus nunca deixou de ser o Senhor soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Mas essa mesma confiança que traz segurança da justiça divina, é a segurança que traz descanso para a nossa alma. Porque enquanto ele faz aquela afirmação de que o cetro dos ímpios não permanecerá, ele agora faz a oração: faze o bem, Senhor, aos retos e puros de coração. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ele expressa diante de Deus que nenhum fardo vai ficar sobre si, porque o Senhor Jesus já levou todos os nossos fardos, toda a nossa angústia. Ele descansa no Senhor. Ele contempla aquela cidade. Ele olha para a sua vida. E ele sabe que em Deus está não somente o julgamento perfeito, como está a plenitude de descanso para a nossa alma. Descansa em Deus. Somente em Deus, ó minha alma, descansa silenciosa. Confiança em Deus traz descanso. Quando você não confia em Deus, dá um cansaço. Dá um cansaço. Quando você confia em Deus, você deita e logo pega no sono. Quando você descansa em Deus, você sabe que a provisão virá na hora certa, do jeito certo. Quando você confia em Deus, você está seguro e tranquilo. João Calvino, ele fala que Deus se interpõe como um muro entre o seu povo e os perigos que o rodeiam. Da mesma forma que Jerusalém é protegida por montanhas, assim também o cuidado divino é um escudo constante, não apenas para o corpo, mas para a alma, desde agora e para sempre. Mas tem mais um versículo. O versículo 5 fala sobre aqueles que se desviam para sendas tortuosas. E novamente nós temos a estrutura, uma afirmação: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. E quando ele faz essa afirmação, ele novamente faz uma oração. Simples. 3 palavrinhas. Paz sobre Israel. E muitas pessoas pegam esse texto e falam assim: está falando do estado geográfico de Israel, geopolítico. Ele está falando do povo de Deus. Ele está falando daquele povo que está se dirigindo para a adoração. Ele está falando daquele povo que está caminhando para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Ele está falando para a sua igreja. Ele está falando para nós, para mim, está falando para você. E ele faz esse destaque mostrando que muito mais do que descanso, a confiança no Senhor traz paz. Traz paz ao coração.
Qual a diferença do descanso para a paz? Descanso é para quem está cansado. Paz é para quem não suporta mais a guerra. Paz é aquela vontade que temos no coração de levantar aquela bandeirinha branca e dizer: chega, chega. Ele sabe que a paz verdadeira, duradoura e eterna para a nossa vida só virá no dia que o Senhor nos chamar. Ele sabe. Mas ele sabe também que muitas coisas que no futuro existirão, nós já podemos vivenciá-la aqui no nosso tempo. Tem uma música do Arautos do Rei que diz que o céu é aqui. Quando eu me ajoelho para orar, quando eu começo a louvar, quando eu aprendo a perdoar, quando eu começo a perceber que as grandezas do que Ele tem para mim, no caso do Salmo 125, as grandezas que estão lá no templo, naquele momento de festa, de adoração, são tremendas e eu já posso tomar posse delas agora e viver. No nosso caso, quando a gente contempla a nossa eternidade, aquilo que Deus tem para nós, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a gente já pode viver isso aqui e agora. Por isso que a palavra diz que a paz do Espírito é a paz que excede todo entendimento. É a paz que faz você, cansado, oferecer apoio para carregar o fardo de alguém. É a paz que faz você estar quebrado emocionalmente e dar palavras de conforto, de consolo para alguém. É a paz que enxuga suas lágrimas, para que você possa enxugar as lágrimas de alguém. Tim Keller tem essa frase que diz que ter uma fé fraca em um objeto forte é muito melhor do que ter uma fé forte em um objeto fraco. Ele faz essa comparação dizendo que muitas vezes nós temos uma fé muito forte em uma imagem. Gente, quando eu fico vendo algumas coisas que são feitas, que mostram uma fé poderosa, quem já foi lá no Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo, tem gente que sobe ajoelhado com uma cruz ainda aqui, ó, já viram? Pagando promessa. Às vezes fazem coisas inacreditáveis em algo que não tem valor. Às vezes não é a imagem, não é aquilo que nós criamos, aquilo às vezes é a nossa confiança, nosso ego. Às vezes a gente põe uma fé poderosa na nossa própria capacidade, naquilo que nós achamos, afinal de contas. A gente está aqui adorando ao Senhor porque a gente sabe da nossa fraqueza ou porque a gente acha que a gente é tão bom que Deus deve estar muito feliz de ter a gente aqui como adorador, né? Tem alguns que acham que são até normais, não só reais. Alguns acham que são acima do normal. Está pondo a fé forte em uma base fraca. E é claro, aqui quando o Tim Keller fala do objeto forte, não é um objeto. Porque quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, por mais fracos que sejamos, nos tornamos fortes. Porque não é a força do nosso braço que nos dá a vitória. Se fosse assim, não teria uma batalha épica com a vitória de Davi sobre Golias. A confiança inabalável, ela traz pelo menos 5 benefícios para a nossa vida. E eu queria que você, nesse instante, meditasse. O que está faltando para você? Aonde está a fraqueza que você precisa colocar na presença de Deus nessa noite?
Lembra? Nós estamos só começando a série. Então agora nós estamos olhando lá para Jerusalém. Nós estamos naquele ponto que a gente está dizendo, estou quase lá. Até aqui eu caminhei pela graça do Senhor. Ele me sustentou, Ele me fortaleceu. Eu confiei no Senhor. No momento em que alguém passou na minha casa e disse assim, vamos à casa do Senhor? Um pouquinho antes eu estava numa dificuldade. Vai lá, leia o Salmo para você ver. Aquele convite surgiu como um bálsamo para mim. Porque a minha vida não estava fácil. E eu entendi, eu preciso ir à casa do Senhor. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso estar na presença de Deus. Mas a caminhada não é fácil. Não foi fácil. Teve lutas, adversidades, adversários, inimigos, problemas, cansaço. Mas confiando em Senhor, a gente seguiu em frente. E agora a gente está olhando lá para frente. Estamos perto daquele momento precioso em que estaremos adorando ao Senhor. E essa mesma confiança que me trouxe até aqui é a que vai me fazer contemplar todas as grandezas daquilo que Deus tem para nós. Porque quando a confiança é inabalável no Senhor, eu sei que haverá estabilidade e firmeza. Não no monte, no que está ao redor do monte. Porque um dia vem chuva, no outro sol. Um dia vem uma ventania, no outro está aquele cício suave. Num dia, parece que está rodeada de adversários. No outro dia, os campos estão maravilhosos. O monte está firme porque ele confia que Deus está cuidando dele. É essa certeza que nos dá coragem, porque a gente sabe que não somente a confiança não se abala, mas quem está ao nosso redor está cuidando de nós. Não estamos lutando sozinhos. Exatamente por isso, a gente pode ter segurança. Segurança de que, por mais que o cetro dos ímpios tente ocupar o reinado em nossa vida, é o cetro do Deus da justiça que dará a palavra final. Isso me dá descanso. A minha jornada não precisa ser pesada, exaustiva. A minha jornada pode ser leve. E isso me traz paz. Quero te convidar a buscar isso. E se algo está faltando, quero te convidar a pedir ao Senhor, junto comigo. Nós vamos orar nesse instante. E quero te pedir a vir aqui à frente. O vir aqui à frente é um gesto de que eu quero, Senhor. Eu quero isso. Eu quero saber que quando as circunstâncias são adversas, eu estou firme no Senhor. Quando parece que as lutas vão me derrubar, eu sei que eu sou fraco, mas o Senhor é quem me fortalece. Quando parece que eu estou sendo injustiçado, o Senhor é a tua justiça que eu quero, não é a minha. Quando parece que a vida está pesada, Senhor, eu quero descansar no Senhor. E quando parece que minha vida está sempre envolvida em guerra, eu quero a tua paz, a tua paz. Vem à frente, vamos orar. Nós vamos orar também por aqueles que estão enfermos. Se você tem alguém que está enfermo e quer trazê-lo à presença do Senhor, vem à frente, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do
Obrigado, Senhor, por sabermos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. E a partir daqui continuará nos sustentando. Porque a nossa confiança está em Ti. Os passos até aqui dados foi por confiarmos na Tua palavra, no governo do Senhor sobre a nossa vida. E os passos que serão dados doravante é porque confiamos que o Senhor jamais nos desampara. É em Ti, ó Deus, que nós buscamos a nossa firmeza de confiança. É em Ti, ó Deus, que nós adquirimos a coragem para seguir em frente. Estamos seguros, ó Deus, no Teu governo sobre a nossa vida. E encontramos descanso, Pai, sim, não queremos, ó Deus, ficar cansados. Queremos descansar em Ti, porque Tu tens, ó Deus, tudo que precisamos e em Ti nós estamos em paz. A paz que nos faz sorrir mesmo quando tudo aparenta angústia, sofrimento e dor. Pai, que essa confiança no Senhor, ó Pai, nos faça sermos vistos lá fora. Não para que em nós haja o brilho, porque o brilho de nós revela a glória do Senhor. É a Ti que eles exaltarão. Porque como pode, ó Deus, pessoas tão frágeis agirem de forma tão grandiosa somente pela graça poderosa do Senhor sobre a nossa vida. É assim, ó Deus, que nós queremos caminhar. E se, Pai, falta algum desses elementos para nossa confiança em Ti se tornar inabalável, Pai, que hoje, ó Deus, nós aprendamos a buscar em Ti. Fortalece, ó Pai, a nossa fé. Fortalece a nossa confiança em Ti, Senhor. Pai, nesse momento quero, Pai, colocar diante de Ti, ó Deus, a vida de irmãos e famílias que precisam das nossas orações por enfermidade ou por outros motivos. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida do seu Hamilton, pai do Luiz, a vida do Ex, do Senhor também da Mari. Pai, Te oramos pela vida do Leodir, pai da Marise, a vida da nossa irmã Aristeia, mãe da Thalita, do Eduardo, esposo da Julieta. Colocamos, ó Deus, diante de Ti a vida da Cris, pela perda de sua mãe, Josi. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida do Antônio, Senhor, neto do Ronaldo. Pai, essas famílias e outros, ó Deus, que foram lembrados e aqui estão, ó Deus, sendo representados pelos irmãos que vieram colocar a vida deles diante de Ti. Pai, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do consolo, o Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor é o Deus que no meio das enfermidades dá o testemunho poderoso da Tua glória e da Tua presença. Visita no leito, visita em casa, visita, ó Deus, aonde os Teus servos estão e enche de confiança inabalável o coração dos Teus filhos. Pai, nós louvamos o Senhor pela vida da nossa irmã Márcia Branquinho, Senhor. Colocamos diante de Ti, colocamos a vida do Marcelo, Pai, colocamos, ó Deus, e clamamos a Tua misericórdia, para que, ó Deus, a obra que tem sido feita continue, ó Deus, tendo o resultado, ó Deus, tão excelente como temos visto, Pai. Obrigado, ó Deus, porque no tempo do Senhor, o Senhor agiu e mostrou a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Pai, que continue agindo na nossa vida, na nossa igreja, para que, ó Deus, a marca mais poderosa do Senhor seja vista através de uma igreja confiante no Senhor, que sabe que anda na Tua presença e que caminha segura nos passos do Senhor, nosso Rei, a quem obedecemos por uma confiança inabalável durante toda a caminhada. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.